Então, pessoal, como nós vimos agora há pouco, falando um pouquinho sobre fração equivalente, eu espero que você não tenha dúvida, eu quero dar continuidade agora nessa aula sobre simplificação de fração. Então, a simplificação de fração ela é importante dentro do âmbito, dentro do conteúdo, fração, porque nós usamos muitos números fracionários onde é necessário ser feita a redução dela, né? Então, quando nós temos frações equivalentes, nós temos frações onde nós temos sempre números menores na fração. Como que acontece isso? Bem, nós temos que usar então a simplificação de fração. Eu vou deixar uma coisa assim bem clara para vocês, que muitas vezes quando nós estamos tratando de exercício, até mesmo em prova, quando você for fazer prova que envolve números fracionários, o enunciador ou a pessoa que está elaborando esse exercício, ele nunca vai falar para você simplificar uma fração. Então, por via de regra, toda fração que tem os números grandes entre o numerador e o denominador, sendo eles múltiplos entre si, é necessário então ser feita a simplificação. Então a gente vai ver um pouquinho aí, dar uma olhadinha na página 13, que lá fala o seguinte, que a simplificação de fração é um processo rápido para obter então a fração irredutível. Então quando você estiver aí vendo esse vídeo, anota aí no seu fichário que é importante, aí na página 13, que aí no canto direito ali onde está escrito zoom, está dizendo assim, ó, um processo rápido para determinar uma fração redutível é dividir o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum. Bem, o que é máximo divisor comum? Será que você viu? Eu tenho certeza, como a gente conversou em aulas passadas, na aula anterior, que você viu o que era MMC, que são os mínimos múltiplo comum. E como é que eu vejo o máximo divisor comum? Então eu coloquei aqui uma definição breve do que é simplificação de fração, daquilo que eu entendo como é. Então o que é uma simplificação de fração? Uma simplificação de fração é torná-la, certo? Mais simples possível quando der. Quando eu consigo simplificar uma fração, eu tenho que obter sempre a forma mais fácil dessa fração. E quando eu vou entender que acabou, ou seja, a fração é irredutível, ela não se reduz mais. Quando eu obtenho nesses números, na fração, números primos. Lembra lá quais são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim sucessivamente. Então, quando um desses números aparece tanto em cima, numerador, quanto embaixo no denominador, eu tenho certeza que eu cheguei na fração irredutível. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo, como a gente viu agora há pouco, que 2/3 é uma fração equivalente a 10/15. Então, quando você observar que num exercício qualquer você obtém números fracionários desse tipo aqui, eu não tenho isso aqui como resposta correta. Muitas vezes acontece quando você tem oportunidade de fazer uma prova assim e é múltipla escolha, e se você encontra resultado 10/15, você na hora que você for marcar a letra A, letra B, ou letra C ou letra D como alternativa correta, você não vai encontrar isso aqui como resposta. Você sempre vai encontrar a forma irredutível, ou seja, o professor ou elaborador, ele sempre tem que obter a fração mais simples, e nós chamamos isso de simplificar a fração. E eu sei que você vai observar que quando a gente voltar falar sobre esse assunto, daqui a pouco vai ser colocado para vocês uma lista de exercícios, são 5 exercícios aí, eu espero que vocês estejam, todo mundo prestando atenção. O pessoal está prestando atenção aí ou não, professora Ana? A Ana, então, vai ser os meus olhos aí na última aula, tá? Então, nós estamos na última aula e eu tenho certeza absoluta que você está prestando atenção. Qualquer dúvida que você tiver, né? A professora Ana vai estar junto com vocês aí. Né, Ana? Ana, dá um tchauzinho. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer esse exercício, pode ser até em dupla, depende da que a professora entender se é possível ou não, tá? Mas era interessante que você faça individualmente, porque aí tem a possibilidade de levantar alguma dúvida, você marca um asterisco ali, e aí quando eu voltar na terça-feira, quando a gente começar, terça ou quarta a gente tem aula, aí a gente volta a conversar e tira a tua dúvida nessa lista de exercício, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, 2 exemplos na qual esse assunto vai ser importante ser tratado quando você tem a possibilidade de simplificar. Então, quando você estiver anotando aí no seu fichário, eu tenho certeza que você está fazendo isso, tá anotando aí, né, Gabi? Hein? Tá anotando, né? Melissa tá anotando, Natália tá anotando aí ou não? Pintarelli, dá uma olhadinha aí, presta atenção aqui no vídeo, hein? Se você estiver fazendo bagunça, a próxima aula a gente vai conversar direitinho aí, beleza?
Tô brincando. Eu não sei se você está fazendo bagunça ou não, mas fica aqui registrado a minha chamamento de atenção. Beleza? Então tá bom. Veja, nós temos aqui 14/36. Então essa fração aqui ela é uma fração que tem muito número aqui dentro. E aí, como eu falei agora há pouco, existe um mecanismo muito simples para você resolver isso, que é o máximo divisor comum. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 14 e vou pegar o 36 e vou fatorar ele como você fez com o MMC. Então, eu vou observar que eu posso usar lá atrás, como você já estudou com a professora Juliane, que tem então os números que são pares. Então, se são pares, eu posso colocar aqui o meu número 2, porque o único par primo é o número 2. Então, eu vou fazer a divisão sempre. 14 dividido por 2 vai dar 7. 36 dividido por 2 vai dar 18. Ainda continuo por 2, porque 18 é par, repete esse número que não dá para dividir, então eu repito. 18 dividido por 2 vai dar 9. E aí aqui eu não posso mais dividir por 2, porque os dois são ímpares, então eu pulo para o próximo número primo, porque 9 é um número divisível por 3. Repete o 7, porque não dá para dividir por 3, certo? 9 dividido por 3 dá 3. Continuo por 3, por 7 vai dar 1. E aqui 7 vai dar 1 e vai dar 1. Lembrando que tanto no MMC quanto no MDC, eu termino a fatoração quando eu obtenho o 1. Tá? Então aqui acaba a minha fatoração. Portanto, agora você vai observar no MDC quais foram os números primos que dividiram esses dois números ao mesmo tempo. Então, isso você tem que prestar atenção, e quando a gente vai utilizar o MDC, a gente tem a oportunidade então de verificar se esse número primo aqui dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, por isso que é máximo divisor comum. Então, esse comum aqui é porque esse número aqui está dividindo esses dois ao mesmo tempo. Então, eu vou separar essa linha aqui. O 2 dividiu 7? Não. O 2 dividiu 18? Sim. Ele dividiu 7 e o 18 ao mesmo tempo? Não, então não dá certo. 7 e 9 dividiu 3, o 7? Não, então não dá certo. O 7, ele dividiu 3? Também não dá. O 7 dividiu 7? Sim, mas o 1 dividiu 7? Não. Então o único momento na fatoração que nós fizemos aqui, o 2 foi o único que dividiu o 14 e o 36 ao mesmo tempo. Portanto, o máximo divisor comum de 14 e 36, o máximo divisor comum de 36 e 14 é o número 2, tá? Então, máximo divisor comum é quando você vai fatorar esses números aqui são primos, certo? Vai fazer a divisão simultânea e aí acontece que você vai verificar depois que você fez a fatoração, quais desses números aqui dividiu os 2 ou os 3 ou os 4 números ao mesmo tempo. Dividiu somente essa linha aqui. Então, o máximo divisor comum entre 36 e 14 é o número 2. Ou seja, quando eu achar o divisor comum, né, entre 36 e 14, eu só vou encontrar o número 2. Eu não vou encontrar o número 3 e também não vou encontrar o número 14, tá bom? Ou seja, o 36 sim está na tabuada do 3, mas o 14 não está na tabuada do 3, por isso que eu não peguei essa linha. O 14 sim está na tabuada do 7, mas o 36 não está na tabuada do 7, por isso que eu não peguei na hora que eu fiz a faturação. Portanto, eu vou chegar aqui, olho para 14/36, que foi a fração que a gente estava fazendo o MDC, para encontrar o quê? O número que eu vou simplificar ao mesmo tempo. Então, outra coisa que você deve anotar aí no seu fichário é que quando eu estiver fazendo a simplificação, o mesmo número que eu coloco em cima é o mesmo de baixo. Eu não posso colocar aqui 3 e não posso colocar aqui 8. Eu não posso colocar aqui 2 e aqui eu colocar 6. Não, tem que ser o mesmo número para os dois. E aí eu vou fazer a divisão desses números por 2. 14 por 2 vai dar 7 e 36 por 2 dá certo? Então, 7/18 vai ser a forma simplificada dessa fração 14/36. Ou seja, essas frações aqui, como eu falei agora há pouco em aula, elas são frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Como eu falei agora há pouco, são frações que têm o mesmo valor, ele tem o mesmo número, tá? Então lembrando lá, se eu pegar 14 vezes 18, vai ser a mesma coisa que 7 vezes 36. Então é o mesmo número. Então frações equivalentes é quando eu tenho o mesmo número. Então quando você tem, quando está fazendo algum tipo de exercício que envolve algum tipo de fração e eu tenho que simplificar ela, você pode fazer a prova real multiplicando ele sempre dessa forma aqui. Se ele der o mesmo valor, é porque você obteve então a fração redutiva, que esse é o nosso
maior objetivo aqui é encontrar sempre uma fração irredutível. Veja que eu falei agora há pouco que 7 é primo, então ele apareceu primo, então significa que daqui para frente eu não tenho como mais resolver ela simplificadamente. Ou seja, eu tenho uma fração irredutível, porque apareceu um número primo no numerador. Pode aparecer no numerador e denominador ao mesmo tempo? Sim, igual aqui, ó. Aqui é a forma mais simples dessa fração 10/15. E eu falo para você assim com toda a propriedade que toda vez que você tem algum exercício que vai mencionar a fração, você sempre tem que trazer a forma mais simples. Então veja, como eu falei ontem para você, eu já fiz a prova bimestral e lá estou pedindo para você simplificar. Ainda estou solicitando para você simplificar a fração, mas daqui para frente, quando você obtiver esse exemplo, né, ou esse conteúdo, daqui para frente, qualquer fração que chegar a você e você tem condição, se possível, quando der, você vai simplificar. Tá? Então isso você vai ter que começar a se familiarizar com esse tipo de número que está entre o numerador e o denominador, porque nenhum professor ou nenhum elaborador vai ficar falando para você que obrigatoriamente você tem que fazer a simplificação de fração. Tá? Ele não vai falar isso, você é obrigado a fazer isso, porque você não vai encontrar, às vezes, se for uma prova objetiva de marcar X, você não vai encontrar 10/15 e sim 2/3. E aí a pessoa fica com dúvida, aí acaba chutando, faz o exercício todo completinho, bonitinho, certinho. Aí ele encontra 10/15, ele não encontra na alternativa e ele acaba chutando, mas ele esqueceu que tem que ser feito então a simplificação. Outra coisa aqui que eu peguei, um outro exemplo, que é o 128, 256. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no 14/36. Eu vou pegar o 128, deixa eu pegar aqui, ó, 128, presta atenção, hein, gente. 128 e aí 256. Vou dividir aqui também, ó. Termina com 6, termina com 8, então é um número par, portanto eu vou dividir por 2. 128 por 2 vai dar 64. Aqui, ó, metade de 8 é 4 e metade de 12 é 6, tá? 256 dividido por 2 vai dar 128, tá? Porque aqui, ó, 8 mais 8, 16 vai 1, 2 mais 2 dá 4 e 1, 5 e 1 mais 1 dá 2. Então a metade de 256 é 128. Vou continuar dividindo por 2 porque 4 e 8 está dentro da tabuada do 2. Então por 2 vai dar 32 e aqui vai dar 64. Continuo por 2, porque os dois são pares, por 2 vai dar 16 e aqui vai dar 32. Por 2 vai dar 8 e aqui vai dar 16. Por 2 vai dar 4 e aqui vai dar 8. Por 2 vai dar 2, aqui vai dar 4. Por 2 vai dar 1, aqui 2. E por 2 vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, eu acabei aqui, obteve somente número primo 2 aqui, ó, que beleza. Então, aqui você vai observar, ó, isso você tem que fazer. Por isso que tem que ter calma, tem que ter a possibilidade de enxergar o número, verificar se esse número aqui dividiu os dois ao mesmo tempo, dividiu. Então, eu vou botar uma setinha que ele dividiu. O 2 dividiu 128 e 64? Dividiu. Então, separa. 64 e 32 foi dividido por 2? Sim, separa. 16 e 32 foi dividido por 2? Sim, você separa. 8 e 16? Sim. 4 e 8? Sim. 1 e 2 dividiu por 2? Não. Então, aqui não vai. Tá? Então, o único momento que não vou participar do máximo divisor comum é aqui porque o 1 não conseguiu dividir o 2. Tá certo? Então, vai ficar 2 vezes... Aí você tem que multiplicar, tá? Lembrando que tem que multiplicar. Tem que sempre multiplicar aqui, ó. Aí tem que ser boa de tabuada. Lembrando que semana que vem, não sei se é na quinta ou na sexta, eu vou dar uma prova de tabuada. Ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64, 64 vezes 2 dá 128. Portanto, eu venho aqui e vou dividir os dois por 128. Então, eu vou dividir aqui por 128. E aí eu divido, ó, 128 por 128 vai dar 1 e 256 por 128 vai dar 2. Então, eu obtive aqui a minha fração irredutível. Mas aí alguns aí podem estar questionando, como eu não estou aí vendo vocês, pode estar questionando. Professor, 128 é a metade de 256. Sim, então eu posso colocar direto em vez de ficar fazendo isso? Pode, mas tem gente que não tem esse entendimento, por isso que eu fiz então a fatoração simultânea de dois números a partir de números primos, e aí eu peguei sempre
o número que está dividindo os dois ao mesmo tempo. Então aqui vai ser 128, ou seja, 128 é o que vai aparecer na tabuada do 128 e 256 ao mesmo tempo, sendo ele o maior número, tá? Foi isso que você deve ter visto com a professora Juliane há uns meses atrás, tá bom? Então, quando você tem a possibilidade de você olhar para uma fração e entender que ali vai ter que ser feito a fração irredutível, fica fácil então para você mexer e olhar aqui, né? Porque eu posso usar esse instrumento chamado MDC e aí tem a possibilidade, por exemplo, de você ter a oportunidade de obter sempre a fração irredutível, tá bom? Então eu vou ser breve, vou acabar aqui. E eu espero que você tenha um bom final de semana, um bom feriado aí. A gente se encontra semana que vem. E aí, olha, de novo, não vão fazer bagunça aí na hora de sair, porque a professora Ana vai ficar cuidando de vocês para chamar vocês para ir embora, tá bom? Ó, um beijo para vocês, ok? A gente se vê semana que vem. S2 para você. Bom final de semana mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau.